boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de abril. Supremo Tribunal Federal suspende medida provisória que alterava prazos de resposta da Lei de Acesso à Informação. Esse foi um dos processos julgados hoje pelo plenário da Corte. E você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes arquiva pedido de deputado Eduardo Bolsonaro para impedir prorrogação da CPMI das fake news. Justiça autoriza a operação contra fraudes na distribuição de materiais para combate ao coronavírus. Os cuidados para não infringir a lei de direitos autorais em lives durante a pandemia. Se alguém usa uma música que não é de própria autoria e não paga por isso, viola o direito do autor. Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou várias ações relacionadas a medidas adotadas pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. O repórter Leandro de Souza traz as informações. A sessão de julgamentos desta quinta-feira começou com a análise da ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, que acusa a omissão por parte do Congresso Nacional e do governo federal para definir renda mínima aos desempregados e trabalhadores autônomos durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19. A ação foi apresentada no dia 27 de março. Alguns dias depois, em 2 de abril, o governo federal sancionou o programa de assistência para trabalhadores autônomos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. O texto aprovado no Congresso estabeleceu o pagamento mínimo de R$ 600 aos trabalhadores informais de baixa renda durante 3 meses. O relator ministro Marco Aurélio, em decisão individual, rejeitou a ação e manteve o voto no plenário, mas por maioria prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que a ação da Rede Sustentabilidade estava prejudicada por ter perdido o objeto, já que o programa de renda emergencial está em funcionamento. Estou extinguindo por reconhecer o prejuízo da ação, uma vez que foi aprovado pelo Congresso o auxílio emergencial e, consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Em seguida, os ministros passaram a analisar liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em 3 ações apresentadas por partidos políticos e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionam medida provisória editada pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Eles pedem que a suspensão de prazos de resposta da administração pública a pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação seja considerada inconstitucional. Em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo os efeitos da MP. O advogado da Rede Sustentabilidade questionou a alegação do governo de destinar esforços para o combate à pandemia. O número de atendimentos presenciais são a grande exceção. 99,5% das solicitações são feitas online. Foram feitas online nos últimos 12 meses. E 99,3% das respostas já são fornecidas remotamente. Ou seja, menos de 1% precisam de presença física dos servidores. O conselheiro da OAB, Marcos Vinícius Coelho, defendeu que a MP fere o direito constitucional à informação. Quando suspende o prazo para a resposta, está dizendo que a resposta não precisa ser dada, já que o prazo não irá fluir. Além disso, também diz que não caberá recurso contra uma decisão que negar a resposta. Veja, portanto, que fere o direito natural ao recurso de qualquer decisão administrativa. O ministro Alexandre de Moraes manteve o voto. Ele lembrou que o Estado democrático, estabelecido na Constituição, exige a transparência da gestão pública e a divulgação das informações que não sejam protegidas pelo sigilo. Que aqueles que exercem cargos públicos têm a obrigação, principalmente, e eu ressalto aqui, no momento em que, em virtude do estado de calamidade, licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais, não é uma obrigação prestar melhor ainda as informações. E é isso que a Constituição
expressamente determina. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e a MP, que restringiu o acesso à informação durante a pandemia da Covid-19, fica suspensa até o julgamento final da ação. E quem traz mais detalhes sobre a sessão plenária desta quinta-feira é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Cristiano. Faz um resumo para a gente aí da sessão de hoje. Nós tivemos... Eram 3 temas pautados para a sessão plenária de hoje, os 3 vieram a julgamento. O primeiro, a ADO, que foi julgada. O segundo foi essa restrição sobre a lei de acesso à informação, que por unanimidade os ministros acabaram suspendendo os efeitos da MP. E o terceiro julgamento, que foi iniciado, mas ainda não concluído, em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, versava sobre 2 medidas provisórias que também restringem a locomoção de pessoas, a locomoção em rodovias, portos e aeroportos e principalmente em âmbito interestadual e intermunicipal. O Partido Rede Sustentabilidade, que propôs essa ação, busca no Supremo o deferimento da medida liminar, que já foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que precisa ser referendada por 6 votos no plenário para afastar a necessidade de que estados e municípios, para legislarem sobre essas restrições de locomoção, precisam de autorização de autoridades ou órgãos federais. Então, é isso que se busca nessa terceira ação que acabou sendo iniciado o julgamento. Os ministros até agora, 5 já votaram para suspender os efeitos dessa norma, dizendo que a possibilidade de restrição de locomoção nas fronteiras entre os estados ou entre os municípios podem seguir a regra geral da União, dentro do interesse geral nacional, mas que estados, municípios e o DF também podem legislar sobre essas normas. Não ficaria restrito e nem muito menos submetidos a uma necessidade de aprovação ou autorização prévia para legislarem sobre esse assunto. É disso que trata a discussão. A possibilidade de legislarem sem a necessidade de autorização. Mas, como eu disse, 5 ministros já votaram, são necessários 6 para se formar uma maioria absoluta e manter esse entendimento, cuja divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Marco Aurélio, relator dessa ADI, negou o pedido de liminar, entendendo que se tratava de medida provisória, tem que aguardar a manifestação do Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin e Rosa Weber abriram uma terceira posição numa interpretação conforme, mas que de uma certa forma, em parte, concordavam com o que o ministro Alexandre de Moraes havia decidido, mas ainda não suficiente para se formar a maioria. Esse julgamento volta ao plenário na próxima quarta-feira. Obrigado pelas informações, Karina. Eu que agradeço. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro contra a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga fake news. O deputado afirma que a prorrogação da CPMI por mais 6 meses ameaça seus direitos políticos. Segundo o deputado, a CPMI tem sido usada politicamente para atacar parlamentares que apoiam o governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Segundo Eduardo, as convocações das testemunhas aprovadas são apenas de pessoas contra o governo. Já o Senado Federal afirma que não há qualquer ilegalidade ou abusividade no requerimento de prorrogação da CPMI. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que Eduardo Bolsonaro não conseguiu comprovar algum direito líquido e certo que estaria ameaçado pelos trabalhos da CPMI. O ministro destacou que a investigação é fundamental para desvendar quadrilhas que atuam como milícias digitais, manipulando o debate público e violando a ordem democrática. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. As acusações são por supostas irregularidades cometidas quando ele era deputado federal. De acordo com a notícia-crime feita por um advogado, o então deputado federal Jair Bolsonaro teria gasto pouco mais de R$4 mil em 2 postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Mas, segundo o documento, parte dos gastos feitos entre 2009 e 2011 ocorreu no mesmo dia, com uma grande quantidade de combustível. A notícia-crime também afirma que teria havido superfaturamento no preço pago por Jair Bolsonaro. Indica que, mesmo estando em Brasília, ele teria abastecido o veículo no Rio de Janeiro. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o documento e decidir se arquiva ou apresenta denúncia
contra o presidente da República. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral decide manter no cargo o prefeito de Vitor Graeff, no Rio Grande do Sul. Ele era acusado de compra de votos na última eleição municipal. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter nos cargos Cláudio Afonso Alflen e Gilmar Francisco Apelt, eleitos em 2016, prefeito e vice da cidade de Vitor Graeff, no Rio Grande do Sul. Veja esses e outros assuntos julgados pelo TSE em sessão realizada por videoconferência nesta quinta-feira. Eles eram acusados de compra de votos durante a campanha. O caso foi retomado nesta quinta-feira com o voto vista da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, que entendeu não ser possível a cassação dos políticos. Eventual proximidade entre o autor da compra de votos e seu respectivo beneficiário não faz presumir o consentimento com a ilicitude, devendo tal circunstância ser sopesada à luz das provas produzidas, como fez o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul na hipótese. Os ministros também mantiveram o diploma de Charles Fernandes Silveira Santana. Charles foi eleito suplente de deputado federal na Bahia em 2018 e exerce o mandato atualmente. O Ministério Público e o PSDB entraram com recursos no TSE, afirmando que ele estaria inelegível por ter sido condenado por conduta vedada a agente público durante a campanha. Mas o plenário entendeu que não havia nada que impossibilitasse a diplomação do político. Nos momentos culminantes do processo, não existiu o suporte fático da alegada inelegibilidade, de modo que tanto a manifestação soberana do eleitor, quando da data da eleição, quanto o ato administrativo que atesta a regularidade de todo o processo eleitoral em relação a certo candidato e o legitima a assunção de cargo, no caso, no momento da diplomação, foram informados pela inexistência de óbices à sua candidatura. Já ao analisar recurso de Irã Lima, os ministros decidiram indeferir o registro de candidatura. Irã foi eleito deputado estadual pelo Pará em 2018. O plenário entendeu que ele estava inelegível porque tinha condenação anterior por ato doloso de improbidade administrativa quando foi prefeito da cidade de Moju. Não reconheço como apta a afastar a hipótese de inelegibilidade prevista na linha G, inciso 1º, artigo 1º da Lei Complementar 64, a causa superveniente trazida para análise, considerando que essa se operou após a data da diplomação. E a Corte Eleitoral iniciou a migração definitiva de processos físicos para o PJE, o processo judicial eletrônico. Os processos físicos em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral estão sendo cadastrados no processo judicial eletrônico, o PJE. Nesse primeiro momento, estão sendo convertidos definitivamente para o meio eletrônico os processos incluídos na pauta de julgamento das sessões virtuais realizadas pela Corte Eleitoral. Essa medida está prevista na Portaria 247 do TSE, expedida pela presidente do tribunal, ministra Rosa Weber. Antes, os processos físicos eram migrados para o meio eletrônico apenas para permitir o julgamento pelas sessões virtuais. Depois, voltavam para o meio físico. Com a Portaria 247, essa migração passa a ser definitiva. Os prazos dos processos eletrônicos voltam a correr no dia 4 de maio. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que loja de varejo não pode cobrar juros acima de 1% ao mês nas vendas pelo crediário. A ação teve origem com um consumidor que parcelou uma compra em 6 vezes e questionou na Justiça a cobrança de juros abusivos por parte da loja. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou a ação procedente e destacou que, por não pertencerem ao sistema financeiro, os financiamentos feitos por lojas varejistas devem seguir a lei que dispõe sobre juros nos contratos e o Código Civil, estando limitados à taxa de 1% ao mês. A empresa recorreu ao STJ defendendo que seria permitida a cobrança de juros maior, observando o limite da média do mercado. O caso foi julgado pelos ministros da terceira turma durante a primeira sessão por videoconferência da história do STJ. Ao negar o pedido, a relatora, ministra Nancy Andrighi,
destacou que a cobrança de juros superiores ao que estabelece o Código é excepcional e não se aplica ao caso. Os ministros ressaltaram que as lojas varejistas não estão sujeitas à fiscalização do Conselho Monetário Nacional e, assim, devem seguir o que é estabelecido no Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça também negou prisão domiciliar a empresário preso em operação contra propina na Polícia Federal no Rio de Janeiro. O réu já tinha descumprido medida cautelar imposta pelo STJ e é acusado ainda de obstruir o trabalho da Justiça. O empresário está preso por participação no esquema criminoso montado por agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que cobravam propina para excluir empresários e empresas das investigações do Núcleo de Repressões a Crimes Postais. Ele chegou a conseguir no STJ a substituição da prisão por medidas cautelares, mas descumpriu as determinações impostas pelo tribunal de não ter contato com os investigados e, sob suspeita de obstruir o trabalho da Justiça, voltou a ser preso. A defesa entrou com habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou a liminar. Em novo habeas corpus, apresentado dessa vez ao STJ, a defesa alegou que o empresário tem problemas respiratórios e pediu a prisão domiciliar. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o réu já descumpriu determinações impostas anteriormente pela Corte e afirmou que apenas a alegação de que se enquadra no grupo de risco da Covid-19 não permite a concessão da prisão domiciliar. Por fim, acrescentou a jurisprudência do STJ, no sentido de não conceder habeas corpus contra a decisão que indefere liminar, a menos que demonstrasse flagrante ilegalidade, o que não é o caso. Por falta de fundamento, o ministro do Superior Tribunal de Justiça libera valores bloqueados na Operação Fatura Exposta, que investigou o esquema de fraude no setor de saúde do Rio de Janeiro. Deflagrada pela Polícia Federal em 2017, a Operação Fatura Exposta apurou o esquema de desvio de valores a partir de fraudes em licitações e superfaturamento de contratos no setor de saúde do estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve decisão de 1º grau que determinou o bloqueio de bens de pessoas físicas investigadas, entre elas o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, e de pessoas jurídicas que seriam vinculadas aos réus, como Santa Luzia 2 Empreendimentos Imobiliários e Oncodor Oncologia. Destas últimas foram bloqueados mais de 137 milhões de reais. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, ao analisar o caso, levou em conta a alegação das empresas de que a pandemia do novo coronavírus impediu o rápido julgamento do recurso especial, no qual contestaram o bloqueio dos valores. Além disso, o magistrado pontuou que o juiz de 1º grau mostrou detalhadamente, em relação às pessoas físicas investigadas, os motivos pelos quais o bloqueio de bens é necessário. Entretanto, o ministro enfatizou que não foram descritas condutas que pudessem vincular diretamente as empresas à lavagem de dinheiro, não se justificando, portanto, o bloqueio dos ativos. Por conta disso, o Schietti suspendeu o bloqueio. A decisão provisória tem validade até o julgamento do mérito do recurso especial na 6ª turma do STJ. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ação sobre pagamento de auxílio funeral à viúva de ex-empregado da Petrobras. A competência foi reconhecida pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, a viúva do empregado informou que a empresa editou em 1965 o Manual de Pessoal e que o documento previa o auxílio financeiro para funeral como um dos direitos dos empregados. A defesa da Petrobras argumentou, no entanto, que a Justiça do Trabalho não seria competente para julgar o caso. Segundo a empregadora, a matéria teria natureza civil-previdenciária e, por isso, não estaria relacionada ao vínculo empregatício. Dessa forma, o pedido foi negado em 1º grau. Após recurso da viúva, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia teve o mesmo entendimento de 1º grau. Na decisão, o TRT afirmou que o julgamento desse tema é de competência da Justiça Comum, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2013. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que, de fato, o STF passou a entender que é da Justiça Comum a competência para julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada.
No entanto, segundo o ministro, o caso em julgamento não debate a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada, mas o pagamento de pensão, pecúlio e auxílio funeral diretamente pela ex-empregadora em decorrência do contrato de trabalho. Com a decisão da 7ª turma, o processo deverá retornar ao Tribunal Regional para novo julgamento. E no próximo bloco, Superior Tribunal Militar prorroga medidas de combate à Covid-19 até o dia 15 de maio. E agora, no intervalo do jornal, tem outro episódio da série Aqui Tem Justiça. Você vai ver que em Mato Grosso já é possível receber certidões de primeira instância por e-mail. Você vai ver em instantes. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Aquagel para investigar fraudes na distribuição de materiais utilizados na prevenção e combate ao coronavírus. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O objetivo da operação é combater uma fraude na produção de álcool em gel. As investigações começaram depois que um lote do produto foi comprado pela Polícia Federal no Paraná. No rótulo constava que o álcool em gel era 65%. Mas ao fazerem uma análise, os policiais constataram que, na verdade, o álcool era 30%. Para apurar se esta é uma prática comum da empresa, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão para verificar se o material com a porcentagem abaixo do recomendado pelas autoridades de saúde para combater o vírus chegou, por exemplo, aos hospitais. Superior Tribunal Militar prorroga medidas de combate à pandemia do coronavírus até o dia 15 de maio. Na prática, o novo prazo pode ser revisto, podendo ser ampliado ou reduzido por ato do presidente do STM. O Superior Tribunal Militar prorrogou até o dia 15 de maio as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A publicação do ato 2960 ainda prevê a ampliação ou redução desse prazo, que pode ser determinado pelo presidente da Corte. Com isso, processos judiciais e administrativos que tramitem em meio eletrônico terão os prazos processuais retomados a partir de 4 de maio. Atos presenciais estão vedados. O atendimento ao público passou a ser feito por meio eletrônico ou telefônico. E essa mesma regra se aplica a advogados, membros do Ministério Público, servidores e ministros. O horário de atendimento é das 12 às 19 horas. Os processos que eventualmente não puderem ser praticados por meio virtual serão adiados e certificados pela serventia após decisão fundamentada do magistrado. O novo ato mantém a suspensão de atividades como as sessões de julgamento presencial, a realização de eventos nas dependências do tribunal e visitação pública. Por causa da pandemia de coronavírus, muitos artistas em todo o mundo andam fazendo as famosas lives, shows transmitidos ao vivo pelas redes sociais. Mais uma categoria profissional está com dificuldade de fazer isso. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. O DJ Pedro Lucas Alves deixou de fazer apresentações em festas, casas noturnas e shows depois da pandemia de coronavírus. E assim como tantos DJs espalhados pelo mundo, tentou dar um jeito de não ficar parado. Começou a fazer lives nas redes sociais para levar um pouco de diversão às pessoas em isolamento em casa. Mas não deu muito certo, não. A gente começa a fazer uma live no Instagram, aí o Instagram corta por conta de direitos autorais. Começa no Facebook, aí o Facebook vai e deixa determinada parte da live silenciada por conta da música, do direito autoral da música. E quem perde sou eu e as pessoas que estão em casa, em quarentena. Na internet, as gravadoras costumam usar ferramentas que detectam os conteúdos com mais de 15 segundos. Pelo YouTube, o autor pode faturar com outra pessoa utilizando a sua música. A plataforma identifica quando uma pessoa usa a obra da outra e informa ao dono do direito autoral. Se alguém usa uma música que não é de própria autoria e não paga por isso, viola o direito do autor e tem legislação para isso.
É esta aqui, a Lei 9.610 de 1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais. O texto prevê a suspensão da divulgação da música. O Código Penal também traz punição. O caput do artigo 184, ele prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, se trata ali de um crime de menor potencial ofensivo. No entanto, os parágrafos do artigo 184, eles já tratam da forma qualificada de reprodução dessa violação do direito autoral. E a pena passa a ser de reclusão de 2 a 4 anos. Em tempos de pandemia, os DJs pedem uma trégua a gravadoras e produtoras. Que as gravadoras tentassem entrar em um consenso nesse período tão difícil que todos nós estamos passando, não só no Brasil, como em todo o mundo, e elas se sensibilizassem mais um pouco e tentassem liberar algumas coisas para poder ser bom para todo mundo, né? Este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 99260 6116. E já a gente tem um novo encontro no especial Coronavírus. É só o tempo de tomar uma água. Eu vou, mas já volto, viu? Espero você. Tchau. Thank you.